Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Marco França aqui com um convidado especial, o Rodrigo. Ao meu lado esquerdo aqui está o Fernando Pereira, também ex-Pátria, agora com a gente, muito mais divertido. Eu sou Marco França, sócio fundador da Aldas, responsável pela parte de capital, né? Ligado aí a dívida M&A. E hoje vamos falar um pouquinho de mercado de acesso, né? De B4 com o Rodrigo. Muito Prazerzão. obrigado, prazer estar aqui com vocês, uma honra. Vamos falar, um mercado importante aí para o Brasil. Mercado imenso, desassistido, né? Quer falar um pouquinho do teu histórico para a gente? Beleza. Bom, eu sou economista de formação, carioca, como bom carioca do mercado financeiro. A gente tem 3 certezas na vida, né? Você vai morrer, você vai pagar imposto, você vai para São Paulo, então estamos aqui hoje, né? Boa. E eu fui trabalhar muito cedo ainda na faculdade, eu fui trabalhar na XP, ainda de estagiário. XP não era corretora naquela época. Saí, fui para um family office e ali aprendi muito sobre gestão de patrimônio, mercado financeiro, etc. Volto para a XP em 2013 como sócio responsável por gestão de patrimônio, wealth management, enfim. E o perfil de cliente que a gente tinha na XP naquela época era o pequeno e médio empresário. Eu sempre conversava com a turma assim, olha, aqui a gente nunca vai receber uma TED de 1 bi do Dr. Edson Bueno depois de vender a 1.000. Não é esse perfil de cliente que a gente consegue acessar. Mas, 2013, XP já tinha uma capilaridade muito relevante com os agentes autônomos, enfim. E a gente acessava, desde Oiapoque ao Chuí. Então, mas eram os pequenos e médios empresários. E aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo que esse pequeno e médio empresário, ele não estava se importando em ganhar mais 10% do CDI. Ele queria resolver outras dores. Como é que ele acessava o capital mais barato para a companhia, como é que ele profissionalizava a gestão da companhia, crescia e por aí vai. E dali, a sementinha de que tinha uma dor relevante no mercado de pequena e média empresa foi plantada, fui vivendo aquilo. E saio da XP, em 2018 me junto com a Patrícia Chile, que é a atual CEO da B4, foi sócio da XP também, e o Pedro Janot, que foi o primeiro presidente da Azul Linhas Aéreas, foi presidente da Zara no Brasil quase 10 anos, enfim, a gente se junta com uma missão de democratizar o mercado de capitais para o pequeno e médio empresário. Então daí veio a história do porquê que naquela época não tinha B4, não tinha esse nome, mas era a sementinha plantada de que a gente queria trabalhar para dar mais acesso ao pequeno e médio empresário no mercado de capitais. A gente viveu um pouco do mundo do investidor, tendo acesso ao mercado, a novos produtos, etc., na trajetória e história ali de XP, e a gente via que faltava esse outro lado de dar mais acesso para as empresas, para os empresários. Quando você chama o cara de pequeno e médio empresário, você está falando de que tamanho e qual é o paralelo da B4, da B4 aí para o mercado brasileiro versus o mercado gringo, né? Você se espelhou em algum lugar, já dá certo em algum lugar, né? E qual é o tamanho do mercado endereçável quando eu estou falando de pequeno e médio, né? Porque os grandões brasileiros têm uma limitação, né? Eu não tenho milhares de gigantes no Brasil, né? Eu tenho centenas ou dezenas, né? 400 e pouco na B3. Isso, né? Então... ridículo, né? Exato. Principalmente se a gente compara com outros países lá fora, né? Então, assim, tem algumas definições sobre o que é uma pequena e média empresa. Quando a gente olha hoje na CVM, a definição é aquelas que faturam até 300 milhões de reais ano. Tá? Quando a gente vai para a lei das SAs, até tem uma pequena discrepância que a própria CVM anunciou já na agenda regulatória de 24 que vai mexer nisso, que é até 500 milhões de reais. Se a gente olha só até 300 milhões, na verdade de 10 milhões a 300 milhões de faturamento ano, a gente está falando de um universo de 350 mil empresas no Brasil. Então, comparado com as grandes, a gente tem aí um oceano azul de empresas de pequeno e médio porte, digamos assim. E quando a gente faz um paralelo com o mercado lá fora, porque esse mercado no Brasil, o mercado de acesso, uma bolsa para pequenas e médias empresas, nunca aconteceu de verdade, apesar de ter tido algumas tentativas. Teve a tentativa do Bovespa+, Exato, né? Exatamente. Hoje a gente não chega a ter 15 empresas registradas, não são nem em negociação. No Bovespa+. No Bovespa+. Quer explicar para o pessoal o que é o Bovespa+? O Bovespa+, foi uma tentativa não só da Bovespa, mas do governo, do mercado, lá atrás, 2006, 2007, se eu não me engano, de criar um mercado de acesso, ou seja, um acesso à Bolsa de Valores para pequenas e médias empresas.
Logo depois veio a crise do subprime, então, tipo, lançou o Bovespa+, o mercado acabou, secou. Foi 2008 ali, né? Exato. 8, 9. 8, 9. Exato. E em 2012, se eu não me engano, 2012 e 13, tem uma tentativa de relançamento do Bovespa+, com várias iniciativas, BNDES e afins. Tanto que hoje a maior parte das empresas registradas no Bovespa+, foram empresas investidas pelo BNDES lá atrás, e como uma demanda de governança, enfim, que fazia todo sentido, exigia a listagem no mercado de acesso. Mas a gente tinha uma regulação até então, que ela era, se você era uma empresa de 50, 100 milhões de faturamento ou 5 bi, o regulatório era exatamente igual. Então o custo para a companhia não compensava, porque eu ia pagar, como uma empresa de 100 milhões, ia pagar a mesma coisa que uma empresa de 5 bi estava pagando. E quando a gente olha para os mercados lá fora, né, você tem Canadá com quase 2.000 empresas no mercado de acesso listadas. Você tem Londres com aproximadamente 1.500 empresas listadas na AIM, no Alternative Investment Market da London Stock Exchange. E a gente não fala só de países desenvolvidos. Quando a gente vai olhar, assim, Austrália tem uma bolsa de mercado de acesso super desenvolvida, África do Sul, Coreia do Sul, enfim, China, Japão, diversos países. Aqui no Brasil simplesmente não aconteceu. Mas na minha assim, foram vários fatores. Na minha visão, o que mais pesou foi realmente o custo regulatório para se acessar esse mercado. Boa. E quando eu penso, por exemplo, comparando aí a motivação da B4, né, de simplificação contra um Bovespa+, o que eu poderia elencar se eu fosse dar 4 critérios básicos aí de simplificação e de tempo, né, nessa curva de maturação para eu começar a ter o interesse até eu lançar meu IPO, esse IPO do PME, né? Perfeito, vamos chamar assim, para ser mais didático. A gente acredita aí, quando você começou a falar sobre isso um tempo atrás, era um negócio que a gente sempre acreditou. A gente acha que o Brasil do médio empresário, do pequeno empresário, esse cara que gera emprego, que se ferra ele ou ela, que sua, esse cara é realmente quem modifica o Brasil, e ele está nos rincões, ele não está na Faria Lima. Esse cara que está estudando a gente, ele provavelmente não está em São Paulo, muito menos na capital, e é o cara que faz o PIB, né? Exato. Então, como é que você faria essa comparação aí da B4 contra um BOV+, aí, digamos assim? E é curioso só aqui que a primeira vez que a gente conversou, acho que vocês foram dos únicos que, quando eu contei o que a gente estava fazendo, conheciam dos modelos lá fora. Ah, não, o Nominated Advisor da AIM, etc. Não, eu fui pro AIM. Eu tive no AIM em 2012 com o Julian. A gente tinha uma discussão de fazer uma listagem lá fora e conhecemos aí bem o modelo do AIM com o Nomad, né? Depois vale a pena você falar também que é o advisor, né? Com certeza. Então, comparando, assim, acho que é importante dar o contexto que a gente conseguiu lançar a Before a partir do sandbox regulatório da CVM. O que é o sandbox regulatório? Exato. Diversos reguladores mundo afora lançaram programas de sandbox que, na tradução livre ali, a caixinha de areia olha, eu vou buscar trazer inovação do mercado com algumas limitações. Então, pega entre aspas, essa caixinha de areia aqui, opera dentro dessas 4 linhas uma inovação regulatória, e aí depois o que for benéfico para o mercado, a gente leva para o mercado como um todo. Um teste, né? Uma mistura de consulta pública, convidando as empresas a vem aqui, testa aqui, o que der certo a gente pode levar de verdade para o mercado. Exato. E aí a gente teve alguns reguladores aqui no Brasil fazendo, SUSEP, o próprio Banco Central, não foi exatamente o nome sandbox, mas você teve ali o Lift Lab, várias inovações vieram a partir daí. A CVM fez o sandbox dela, foi um edital público, 35 participantes de mercado aplicaram, aproximadamente, 4 foram selecionados com projetos diferentes, a Before foi um deles, e nesse processo a gente conseguiu aprovar junto da CVM um arcabouço regulatório para que PMEs pudessem fazer IPOs, né, abrir capital, num custo que coubesse no bolso dessas companhias. Então, as principais diferenças, né, comparando com o mercado tradicional, na B3, no Bovespa+, começa pelo custo da auditoria. Você no mercado tradicional, você tem que fazer 3 anos de históricos de auditoria, você precisa da carta conforto da auditoria,
você precisa de 2 escritórios de advocacia, 2 legal advisors para fazer um IPO, e você vai somando tudo isso, vai ficando caro. A gente já ouviu assim, de pessoas que realizaram IPOs nos últimos 10 anos. No passado recente, você chegava a gastar 5 a 7 milhões de reais só para ter a companhia pronta sem captar. Se você não captar, você deixou na mesa 5 a 7 milhões de reais. Antes do FII do... Antes do FII do FII de sucesso. Escrituração de banco, tudo. Exato. E aí, o nosso racional foi, olha, a gente precisa construir um arcabouço que dê uma segurança mínima para todos os investidores, desde a pessoa física até o institucional, mas que cuja oportunidade, o trade-off para o empresário tem que ser próximo de uma operação privada. De uma operação que ele faria de um M&A com um fundo, enfim. Então, poxa, aí a gente começou a listar. Auditoria, você pega um fundo local, fundo de participações, ele vai ter que ter. Não vai precisar 3 anos, carta conforto, mas pelo menos o último ano ele vai precisar fazer. Vai ter que passar por uma diligência jurídica, societária, enfim. Então a gente foi construindo esses paralelos e chegou em algo parecido. É próximo. Então, se eu pudesse chutar algo, um chute fundamentado, porque varia de prestador de serviço, você vai contratar, etc. Se você ficar pronto para fazer um IPO na Before e não realizar, você vai deixar na mesa ali uns 300, 400 mil reais, dependendo do porte da companhia, um pouco menos, um pouco mais. E assim, não foi dinheiro jogado fora. Não é, né? Porque você aproveita a auditoria, né? Exato, você aproveita a auditoria, aproveita a governança, né? Você teve nesse processo, você provavelmente teve que adaptar, dificilmente as empresas já estão prontas em termos de estatuto, conselho, acordos exatos, para fazer uma operação dessa. Então, tudo isso você acaba realmente aproveitando. Então, esses foram os principais, eu diria assim, que a auditoria, e tem uma questão também de quebra de paradigmas, no sentido de você chega para qualquer stakeholder, prestador de serviços desse mercado e fala, me dá uma proposta para fazer um IPO, independente de quem seja. Né? Vem o preço de B3, assim, naturalmente. Sim, né? Sim. E aí ele pensa com a cabeça de operações de bilhão, enfim... Então teve uma quebra de paradigma também de que, olha, aqui é uma operação de PME, você não tem como cobrar o mesmo preço. Você vai ganhar no giro, né? É isso. Você aí vai ter uma escala maior, você vai fazer... a ter uma esteira para fazer giro, né? Acho que essa é a grande diferença que ele tem que entender, que é o que o pessoal fez lá fora, né? Exatamente. E aí também quando a gente pensa na parte de custos, né? Tem questão da tokenização, né? Você pode comentar de forma didática, né? E como que isso faz diferença para um cara de B3 ou um balcão, uma tokenização? O que seria essa diferença dos 3 modelos? Perfeito. A gente trouxe 2 inovações com a Before. A primeira foi realmente o arcabouço regulatório novo, e a segunda foi o uso de blockchain, de DLT, na infraestrutura de mercado. Então, quando a gente fala do uso de DLT, de uma ação tokenizada, é importante deixar claro para todo mundo que aqui, no nosso modelo, na nossa operação, não tem nada a ver com cripto. A gente faz uso da tecnologia de blockchain no back-office, na cozinha da operação de uma infraestrutura de mercado. A Before ela é regulada como balcão organizado e não bolsa, apesar da experiência para o investidor, para a companhia ser equivalente ao que a gente conhece de uma bolsa, por uma razão assim, muito técnica de que a gente não usa contraparte central. Você, quando opera na B3 ações, né, você liquida ali hoje em dia em D2. Então você tem entre você comprar e vender, tem esse período de 2 dias aí para efetivamente a operação acontecer. E aí, para isso, você precisa de uma contraparte central. No modelo da Before... Que seria? Que é a contraparte da própria B3. Que é a própria B3. Ela que encarece parte do processo. Exato, exato. E é algo que, assim, para o modelo que opera ali, faz sentido ter, precisa de muita escala também para fazer sentido uma contraparte. Então, para as empresas grandes, volumes grandes, ok, justifica. Para cá, não. Então, tecnicamente, a gente é chamado de balcão, porque a gente liquida no D0, à vista, né? Mas a experiência é uma experiência exatamente igual a de você operar numa bolsa, no sentido de que a gente chama de tela cega, você não sabe de quem você está comprando, você está vendendo, formação de preço, o resto todo é igual. Mas na prática, então, funciona como uma bolsa. E aí, o que a gente fez? Uma bolsa, você tem todo o processo da negociação e da pós-negociação.
quem vendeu para quem, controle de titularidade, várias derivadas desse processo. Então a gente olhou para isso e viu, olha, onde podia ter eficiência em usar a tecnologia blockchain. Porque a gente é muito cético com relação ao uso da tecnologia, no sentido de que a tecnologia ela não resolve todos os problemas do mundo, nem resolve todos os problemas de uma infraestrutura de mercado. Tem coisas que são eficientes, tem coisas que não são eficientes. A gente começou usando para o controle da titularidade, tá? Então, só estou fazendo os paralelos aqui porque é mais fácil, né, do pessoal entender. Quando você compra uma ação na B3, ela fica depositada na depositária, fica custodiada na depositária da B3, e a B3 sabe quem é o dono de cada ação. A gente faz isso usando blockchain, ou seja, a ação está ali tokenizada, tem o registro, né, no ledger distribuído de quem é o dono daquela ação, e cada trade que acontece está registrado lá no blockchain com toda a segurança e transparência que a tecnologia traz. Além disso, a gente tem uma redundância. Por uma questão regulatória, existe a exigência de você ter o escriturador das ações. O escriturador é regulado por CVM e Banco Central, e é quem controla o livro de ações. Não é o livro físico, né? É um livro digital, mas que diz que, olha, se uma empresa tem 100 mil ações, tem 100 mil ações, quem é o dono de cada uma delas, e não existe 110 mil ações, enfim. Que é o controle do cap table, que é algo super relevante nesse processo. E aí o escriturador está conectado na nossa rede blockchain, e toda negociação que acontece tem uma validação e uma redundância. Eu tenho ali todo o free float, que são as ações em negociação, controladas na rede blockchain, e tenho também o restante das ações que não estão em free float, por exemplo, dos controladores e eventuais outros acionistas, conciliados ali com o escriturador. O uso dessa tecnologia para o controle da titularidade, dos eventos corporativos, etc., que é pagamento de dividendos, JCP e por aí vai, a gente conseguiu reduzir custos operacionais muito relevantes no mercado. Além dessa confusão com cripto, né, já me perguntaram sobre crowdfunding, né? E não tem nada a ver, né? Acho que vale a pena explicar a diferença básica, né? Que eu acho que Perfeito. Você passou por ela, né? Sobre a escrituração. Exato. Acho que é importante... muitas vezes isso acaba se confundindo porque, regulatoriamente, a gente usou o chassi do crowdfunding, ou seja, da regra de crowdfunding da CVM, para modelar o que a gente fez na Before. Mas são, efetivamente, coisas completamente diferentes, né? Então, assim, na Before, efetivamente, as companhias são... sociedades anônimas que no momento que elas fazem oferta pública e se listam, elas viram uma companhia de capital aberto, estão sujeitas a essas regras. O crowdfunding, você pode fazer uma oferta pública de até 15 milhões de reais para companhias que faturam até 40 milhões de reais, e você não tem ali negociação secundária, não se torna uma companhia de capital aberto, enfim. Aqui não, aqui cada companhia pode fazer ofertas de até 100 milhões de reais, para companhias que faturam até 300 milhões de reais no ano calendário anterior, e no momento que elas se listam, elas efetivamente se tornam empresas de capital aberto. A gente tem chance de aumentar esse porte? Você falou que tem uma discussão aí de subir para 500 milhões, né? Exato. A CVM, no ano passado, ela anunciou a agenda regulatória para 2024. É uma agenda pública, enfim. Então, o que foi colocado lá... o tema foi o ambiente experimental para empresas de menor porte, com base na lei das SAs, artigo 294A e B, que basicamente é onde define empresas de pequeno e médio porte como aquelas que faturam até 500 milhões de reais. Então, a gente está aí bastante animado com esse caminho de estender o tamanho, ampliar o mercado para além das 350 mil empresas. Sim, aí que a gente já tem. E aí a gente estaria imaginando esse novo limite de 500 milhões até o final do ano, por exemplo, talvez? Pode ser. Aí é muito difícil dizer, né? Entrou na agenda da CVM, o lado positivo a gente sabe que a CVM, enfim, quer trabalhar esse tema e quer fazer esse ajuste, que é algo natural. A lei fala em 500, a regulação ali na CVM, na norma, fala em 300, então é natural que você faça esse ajuste. Aí se vai entrar em vigor em 2024 ou 2025, aí... É um processo, né? Em termos de oferta, você falou 100 milhões de reais
E existe uma limitação, né, entre primária e secundária. Existe, exato. Você tem uma limitação de 80%, Primária. o mínimo precisa ser 80% primária e até 20% de secundária na oferta pública, né? Tá. Nada impede que fiz o meu IPO, respeitando esses limites na oferta, depois o IPO, respeitado o período de lock-up, etc., eu posso negociar no mercado secundário. Fazer algum bloco, né? Respeitando, obviamente, as normas ali de emitir fato relevante, comunicando que tem controlador vendendo. Curiosidade, você falou de fato relevante. Toda a legislação, né, de insider trading, as regras, né, de quando precisa soltar um fato relevante ou não, copy and paste, tudo do que tem que B3 é igual. É igual. O que a parte, digamos assim, que a gente conseguiu deixar um pouco mais soft para as companhias é muito no quesito de você precisa de ser auditado anualmente, não tem a demanda da revisão limitada no trimestre, exato. Então, na prática, a empresa vai entregar trimestralmente o resultado contábil, vou ter 3 trimestres não auditados e o quarto tri fechado auditado. Agora, o restante, fato relevante... Período de silêncio, fato relevante, é a mesma regra. Precisa cumprir, exato. E o que você está imaginando aí de prospectivo para os próximos 12, 24 meses, e falar um pouquinho também já do histórico, né, recente dos sucessos. Eu acho que é importante para a turma entender que a operação não é mais hoje uma tentativa, é uma operação regulada, já está rodando, tem pipeline. Perfeito. E falar um pouquinho também dos parceiros, né, que são parceiros importantes, estão aparecendo. Gente grande e interessada, né, nessa esteira que é o que move o Brasil, que é o pequeno e médio. Com certeza. A gente... então, recebemos a licença ali em setembro 21. Um ano depois a gente lança, setembro 22 a gente lança. O primeiro IPO foi da Engravida, uma rede de clínicas de reprodução assistida. Uma tese que ficou quente depois, né? XP e Pátria anunciaram a entrada nesse mercado. Depois a gente fez o IPO da MaisMu, aquelas barrinhas de proteínas saudáveis. Depois a Plamev Pet, que é o segundo maior plano de saúde pet, investida da Fear Capital Health Invest. E na sequência a Electron Energia. Então a gente teve 4 IPOs até agora. Num primeiro momento, que a gente chamou de soft launch, que foram essas 4 companhias, a gente fez operações menores, porque a gente, dentro do grupo, montou como se fosse uma corretora para operar o canal de distribuição, porque a gente tinha um desafio de tempo e tecnologia para conectar com as corretoras. Então, o soft launch, a gente acabou operando a parte da distribuição, fez operações um pouco menores, que era o que a gente tinha capacidade de fazer sozinho, mas com empresas em setores, acho que foi legal de ver, assim, setores e nichos que você não encontra na B3. Um evento super legal, assim, que acho que mostrou também a robustez do ambiente que a gente montou, o fato de ser regulado, como você comentou, foi que logo depois que a MaisMu fez um IPO, ela chama uma assembleia de acionistas, aprova um aumento de capital e emite um fato relevante, recebendo como sócia a BAT, a British American Tobacco, dona da Souza Cruz aqui no Brasil, que investe na MaisMu depois que ela estava listada. Então, um estratégico comprando um stake minoritário na companhia. Via Before. E convivendo com os 1.000 e poucos acionistas ali. As ações deles ficaram como escriturais, porque isso é um ponto, acho que é legal de comentar, porque mostra um pouco da flexibilidade, digamos assim, do modelo, que ele é inclusivo para todo o perfil de stakeholders. Então as ações ficaram como escriturais, porque eles têm um acordo de acionistas específico. Eu não posso ter ações em free float com um acordo de acionistas, mas escritural sim. Então eles entraram, têm o acordo deles ali e convivem com minoritários ali no free float. Tá? Os minoritários, né, são atendidos por questões aí de tags e drags, tudo... Em 100% do preço, para garantir que sai na mesma precificação dos controladores. Eu tenho uma questão de acordo de sócio, mas não deixo de dar ao minoritário, né, o atendimento de uma empresa listada na B3. Exatamente, né? exatamente. Acho que é a discussão. Exato. E outro ponto também que você estava falando interessante, na questão dessa atratividade, na hora que você vai para essa vitrine, tanto eu posso estar fazendo um ponto anterior onde um fundo já entra, junto com a oferta de varejo, para, beleza, já sou sócio de algo que já está listado, então eu sou um fundo que já tem um caminho interessante para eu sair, né? Porque eu
papel do fundo, o Fernando trabalhou 19 anos em fundo, uma hora, seja em uma janela de 7 anos, ou 9, ou 10, ele precisa ir embora. Nessa, se ele já entra com uma janela clássica para sair, né? E eventualmente uma questão de liquidez para acionista, eventualmente esse fundo pode estar fazendo um cash out importante. Então, a oferta combinada do 20%, ela pode ser uma oferta maior, ou seja, o sócio pode sair botando mais dinheiro no bolso se combinado com um âncora. Por outro lado, esse fundo, quando entra, tá mais fácil para ele ir embora, né? Ele não precisa bater mercado para ir embora, ele tem um varejo que está ali atendido, né? E essa oferta de balcão, ele pode, numa sequência periódica, acho que 2 vezes por semana. Uma vez por semana. Uma vez por semana ainda. Uma vez por semana ele pode fazer essa oferta. E eu queria só fazer um reforço aqui, que o Rodrigo fez um comentário, ele é muito técnico, eventualmente a turma não pega tudo, né? Então o token, o que ele está fazendo? Como o Fernando já comentou, não é uma aposta em cripto, é uma maneira de eu estar ajudando na liquidação, no clearance dessa operação, né? Não tendo o custo de uma B3 e ao mesmo tempo barateando a minha relação escritural com quem vai fazer comigo um Itaú, quem quer que seja. Então eu estou nas duas pontas, trabalhando transparência e propriedade. Perfeito. Por outro lado, eu estou reduzindo o custo. Então não tem nada a ver com aposta direcional em moeda. É a maneira como eu tenho propriedade desse meu certificado. Ele está tokenizado e de uma forma muito mais barata para quem está listando. Né? Exato. E é bom você ter comentado isso, assim, porque não dá para eu pegar esse token e levar ele para uma exchange na China ou uma exchange negociar em outro lugar. Não existe isso. Não tem como me hackearam e eu perdi o token, perdi a ação. Não existe isso. Perdi a wallet, perdi a ação. Aqui a gente viu ter algumas corretoras tomando ataque e perdendo de fato o ativo que estava lá, né? Porque no final de contas ele está em algum lugar. Exato. Né? O investidor ele nem vê o wallet, nada disso. Assim, a experiência é uma experiência normal, como eu falei, é realmente só a tecnologia por trás ali para facilitar. Que barateia, né? Para quem está assistindo a experiência, é a experiência de um home broker. Né? Você entra numa tela e você compra e vende ação daquela empresa. O que existe por trás de tecnologia, blockchain, etc., ninguém vê, né? A experiência é uma experiência de bolsa de valores. Exatamente isso. E até então, né, que era uma experiência assim, num ambiente direto com a gente, por meio desse intermediário que a gente montou, isso agora começa a virar a chave. Né? A gente traz 2 parceiros importantes para o ambiente da B4, foi o que a gente veio trabalhando ali desde o lançamento, que era conectar com as primeiras corretoras do mercado. E a gente não podia estar mais feliz de ter anunciado no final do ano passado a conexão com o Itaú, que começa ali esse produto no Itaú Private e com o Banco Genial, ali a corretora da Genial, que aí vai estar para todos os clientes da Genial, que tem mais de 1.300.000 clientes, enfim. Então todos eles vão acessar as empresas listadas na B4 e as ofertas públicas, da mesma forma que você consegue comprar uma ação da Pets, enfim, da Azul, da Vale, de Petro, a experiência, você nem vai saber que tem ou não blockchain por trás, como você comentou. Eu vou na Genial e vou estar comprando a ação tokenizada da empresa XPTO que está sendo listada. Exato. Por outro lado, o cara está sendo listado, obviamente ele vai conseguir ter mais gente interessada nele. Uma coisa que a gente discute até bastante dentro de casa, existem alguns perfis de fundadores que ele não quer largar o osso. Né? Então essa oferta distribuída permite que o varejo tenha acesso a empresas legais, que não teria, porque eu teria só olhando as 500 empresas de sempre. E por outro lado, o fundador possa fazer uma subida de degrau ali, onde vai para um estágio que ele tem transparência, se mostra para o mercado, faz alguma liquidez, faz dinheiro para crescimento, né? Ao mesmo tempo não perde a autoridade que ele tem, porque ele ainda tem o interesse de estar mandando na companhia dele por um bom tempo. Então, a maior parte das ofertas, você não necessariamente precisa perder controle. E alguns clientes nossos já se interessaram aqui na Aldas, porque é exatamente um ambiente onde você tem uma terceira via, né? Você tem fundos que muitas vezes, poxa, gostei de você, mas você é pequeno, então eu quero ou controle ou caminho para controle. Perfeito. Aqui eu posso ter a situação
ou não, né? Porque eu posso estar ancorado ou não estou ancorado, eu posso ter mais liquidez, menos liquidez, mas eu tenho a opção de fato de distribuir na base e manter a minha cultura, né? A minha autoridade por um tempo. Né? Exato. Eu diria que a maioria das operações vão ser operações minoritárias, né? Em que o fundador efetivamente mantém o controle. E as ações, elas são distribuídas, né? Vendidas no mercado, não só para o varejo. O investidor institucional, e aqui é um outro perfil que eu acho interessante, assim, os gestores de fundos de ações regulatoriamente podem comprar ações de empresas listadas na B4 e são consideradas ações, assim como as ações que estão na B3, né? Para efeito de enquadramento dos fundos, isso é maravilhoso, etc. Né? Interessante. Exato. Né? E aí você consegue atrair um perfil de sócio para o seu negócio como minoritário, que é um perfil diferente do que normalmente acessa essas companhias de porte menor, nas pequenas e médias. Eu fujo do venture capital, né? Daquele venture capitalist, né? Tradicional, exato. Exatamente. Então tem uma combinação ali de sócios que você consegue trazer para o negócio bem interessante. E em termos aí de esteira, o que você está imaginando para os próximos, em termos de ofertas aí? Você está imaginando quantas ofertas para os próximos 12, 24 meses? A gente, para esse ano, está esperando aí por volta de 11 operações. Obviamente que tem um ramp-up ali de integrar Genial, Itaú e sair com essas operações, mas estamos trabalhando para isso. E a gente espera chegar ali em 2027, olhando um pouquinho mais para frente, com um pouco mais de 100 empresas listadas aqui no mercado. Obviamente que a gente sabe que o macro também ajuda ou atrapalha, dependendo do mercado. Mas ele ajuda ou atrapalha para B3, para o CRI, para o CRA, para debênture e para tudo. Para todo mundo. E a gente também está começando a pilotar e desenvolver novos produtos. Hoje a gente trabalha só com operações de ações, está começando a pilotar também operações de renda fixa, porque a gente entende que o acesso ao mercado de capitais precisa ser amplo. E para a companhia poder acessar, vender ações ou vender dívida, acessar, é importante para a composição de capital da companhia, para o crescimento, enfim. Então, a gente segue na nossa missão ali de democratização desse mercado. E existe alguma visão de futuro de você ter uma ponte dessas empresas que hoje são pequenas e médias, entram lá na B3, fazem uma captação, com esse dinheiro crescem, vão para outro patamar? Se essa empresa em algum momento desejar ir para a B3, ela faria uma listagem normal, como se ela nunca tivesse passado pela B4? Como que funcionaria essa transição? O que a gente imagina, assim, regulatoriamente você pode migrar de segmento, tendo que atender às obrigações. Então, assim, a empresa cresceu na B4, a porta de entrada foi a B4, ela cresceu. Ela quer acessar o mercado da B3, se ela cumprir os requisitos, ela acessa normalmente. E aí faz o que o mercado chama assim da graduação, né? Eu saí do ambiente do mercado de acesso, fui para o mercado tradicional, o mercado principal. Mas imagino que ela teria que fazer uma nova listagem, ou não necessariamente? Ela não necessariamente teria que fazer uma nova oferta pública, né? Tá. Acho que tem um enquadramento de governança. Exato. Ela vai ter que cumprir os ritos tem um custo adicional de governança. Ali, né? Exato. E poderia ser para o mercado da B3 ou para qualquer outro mercado. Vou fazer uma graduação para Londres, para Estados Unidos, para Canadá, enfim, vai depender muito da companhia. A gente consegue fazer esse deparo? Consegue? Dá para fazer o deparo. O que a gente tem trabalhado ainda muito no âmbito de conversas, conversando com praticamente todas essas bolsas, buscando algum tipo de acordo de cooperação no sentido de facilitar a vida para as companhias, né? O regulatório está ali, os processos estão ali, existem, mas começar a tentar criar algo mais formal no sentido de alinhamentos, fluxos operacionais, etc., para facilitar a vida da companhia nesse momento, mas regulatoriamente, operacionalmente é possível. Como você falou, atender os requisitos de governança e regulatório. E se eu fosse, por exemplo, eu sou uma empresa pequena e média, eu estou com interesse de seguir essa trilha, né? Então, o que eu começo a fazer? Eu tenho que arrumar um consultor de listagem, um auditor para começar, antes de tudo, são esses dois caras. Para que eu ligo, né? Exato, excelente. Um advogado. Achei legal, como é que eu faço? Né? Liga para a Aldas. A Aldas resolve. Liga para a Aldas, liga para gente. Mas é boa provocação, porque a gente...
praticamente tudo que a gente fez a gente não inventou, a gente copiou do que funcionou lá fora. E aí uma figura muito importante no mercado que a gente copiou é o que em Londres é chamado de Nominated Advisor, em outros mercados é chamado de Sponsor, enfim. Mas é o assessor da companhia que a gente aqui no arcabouço regulatório que a gente fez, a gente chamou de consultor de listagem. Então, a empresa, para poder fazer um IPO na Before, ela necessariamente precisa contratar um consultor de listagem credenciado na Before. A Alda já é um consultor de listagem credenciado na Before. Então, você contratando a Aldas, um consultor de listagem, enfim, registrado, ele vai te apoiar no processo como um todo. Desde escolher a empresa de auditoria se a companhia não é auditada, o legal advisor, o advogado, conversar com os distribuidores, né, Itaú e Genial, para entender ali o perfil de operação, como é que para de pé, números, etc. Enfim, mas tudo, o ponto de partida é o consultor de listagem. De listagem, né? Então, se eu fosse, por exemplo, eu decidi hoje, adorei o podcast, adorei a Aldas, então eu começo a minha trilha a partir de abril. Então, vou ligar para a Aldas, que é um consultor, vou arrumar um advogado, pegar uma auditoria, começar a falar com as corretoras, né, através desse consultor de listagem que vai estar abrindo esse caminho. Perfeito. Esse consultor também vai dar uma batida se o originador, né, ou o distribuidor tem apelo, né, da minha empresa. Então, se eu fosse olhar na linha do tempo, eu diria que em até um ano eu conseguiria virar uma empresa listada, né? Perfeito. O principal, eu te diria assim, o principal gargalo para listar é a auditoria. Porque a maioria dos empresários brasileiros, e aí não é uma crítica, é uma realidade que a gente tem, como você... E aí desde o empresário que está na Faria Lima até o que está muito longe assim, do Oiapoque ao Chuí, como eu falei. Não é auditado, e normalmente a contabilidade não reflete a realidade da companhia. Porque a gente não tem uma cultura, assim, a nossa cultura de empresário brasileiro, estou generalizando aqui, tá? Mas vou contratar a contabilidade, ali o contador, para ele emitir o DARF. Eu fico no lucro presumido. Isso, emitir o DARF, eu vou pagar o imposto certo, a Receita não vai encher o saco aqui, mas aí eu não estou olhando balancete, DF, enfim. E aí esse é o principal desafio, arrumar realmente a contabilidade, passar pela auditoria. Tendo isso resolvido, o restante do processo, mesmo que você seja uma limitada, transformar de limitada para SA é simples, rápido, exato. Então assim, tendo a auditoria resolvida, cara, às vezes em 90 a 120 dias está tudo certo e feito. Rápido. Exato. Bem interessante. E quando a gente esteve lá no EM, eu vi tinha um ângulo, que eu até estava explorando contigo semana passada, tinha uma abordagem que eles usavam meio que como se fosse uma abordagem travestida de juros mínimo, né? Que eles fazem um yield mínimo e o cara é sócio, mas ao mesmo tempo ele tem uma preferencial que atrai, né? Então, eu sou um investidor de varejo, digamos assim, né? Aí eu consigo, além da valorização da companhia, estar numa linha de uma PN, né? E ter um dividendo obrigatório para mim. Eu conseguiria ter esse tipo de abordagem dentro de empresas, obviamente, que gerem caixa. Perfeito. Né? Porque algumas elas estão ali para crescer e tal, mas outras já são empresas super geradoras de caixa. E eu, como varejista, ou como fundo, ou como wealth management, beleza, interessante. Esse cara, além de ser um bom pitch, parece uma boa empresa, bem gerida, ela também tem capacidade de gerar um fluxo de caixa anual e eu pego, então, um dividendo obrigatório, né? Obrigatório ou não, de X%. Então, isso a gente viu lá e acabava dando muito apelo para a base, varejo, né? Pessoal que adora, porque ele pega renda fixa com upside. É uma renda fixa. Exato. Então, isso aí também é interessante para os geradores de caixa que estão nos assistindo, isso. Que eu tenho certeza também que não são muitos, mas para os que estão, acho que pode ser um super apelo, né? Com certeza, não tenha dúvida. Tudo, assim, dentro obviamente, dentro da regulação e lei, dá para ser muito criativo no mercado, se espelhando em cases lá de fora que funcionaram super bem, trazendo isso para cá, para o nosso ambiente. Pode ter duas classes de ações? Pode. Pode? A gente já tem casos de empresas listadas assim. Então eu posso ter ON, posso ter PN, eu posso ter acordo de acionista, mesmo com a base distribuída. Na verdade, o acordo de acionistas naquele bloco, né? Num bloco de ações escrituradas. Isso. E o que está em free float segue... não tem acordo, aí segue as regras de governança do estatuto, lei das SAs e regulação.
posso fazer oferta também de fechamento? Imagina que eu daqui a 4 anos eu quero fechar, também consigo fazer normal. Pode, normal. Até está tendo agora uma revisão na norma de OPA, para, pelo menos da leitura ali que eu tive, a visão da CVM de facilitar o processo da OPA de fechamento de capital, para que já eram assim, pontos trazidos ali pelo mercado. Então, segue tudo. Follow-on também, para as empresas já estão lá, super também. simples, vai... Exato. O que você tem é a limitação de 100 milhões por ano para captar. Então, captei 50 milhões esse ano. 100 milhões é por ano? Não é por empresa, então você pode... Não. Exato. Então, assim, estou dentro do limite de faturamento. Faturo 150 milhões. Faturei 150 milhões ano passado. Captei, sei lá, 50 milhões esse ano. Ou 300, né? Que agora já é o novo limite. Isso é muito interessante, né? Porque acho que o grande sonho é você ter na Before, né, o começo, a porta de entrada de uma jornada que no final essa empresa vai passar por várias rodadas. Exato. Entra fundo de Private Equity, sai fundo de Private Equity, vai para B3 e... Perfeito. Que é o que a gente comentou sobre o Bovespa+, né? Infelizmente não teve massa crítica, não teve muito volume. Mas você tem lá, por exemplo, o caso da Sinqia, né, que foi uma empresa que na época chamava Senior Solution, que tinha investimento do BNDES, não por acaso, e foi para o Bovespa+, a oferta pequena, e fez follow-on, 2 follow-ons, 3 follow-ons, aí foi para o novo mercado, foi para B3 e foi vendido agora por bilhões, né? Então foi do início ao fim. Né? Esse é o grande sonho. Então, assim, resumindo, né, o pequeno e médio, que ele achava o IPO, né, um sonho irreal e distante, hoje ele tem a opção de fazer isso, né? Com toda a beleza e a complexidade do mercado, né, da B3 sem o custo. Então ele pode abrir, depois se ele se arrepender ele pode fechar, ele pode distribuir na base, ele pode trazer âncoras que facilitam a entrada, ele pode ali listado ter visibilidade de quem pode olhá-lo e aumentar a governança, aumentar a atratividade, portanto ter mais sociedade para frente. Então realmente tem muitas opções de rotas aí de entradas e saídas muito semelhantes ao B3. E aí, obviamente, além da visibilidade que ele vai ter para o mercado, que ele vai sair muitas vezes de um certo anonimato, né, apesar de sucesso, para um ambiente de exposição, né, e essa exposição, uma vez bem performada, vai dar frutos. Né? Exatamente isso. Acho que isso é uma parte muito interessante. Fernandão, antes da pergunta pessoal aqui, mais alguma? Não, curiosidade, outros mercados de acesso, né, existem em vários países, usam blockchain? Mercados de acesso especificamente não, mas tem algumas outras bolsas que usaram. A gente tem um case na Austrália que não deu certo, mas aí tem alguns papers que explicam, enfim, ali eles focaram mais no trade e não na negociação e não na pós-negociação. E também teve uma questão de vir algo top-down, de olha, tem que fazer, tem que usar, e, enfim. E a gente particularmente acredita que você tem uma evolução do mercado para o uso da tecnologia, para a adesão da tecnologia, enfim. Um case de sucesso, assim, que começou relativamente recente, mas tem tido sucesso, é a Bolsa da Suíça. A SIX, ela tem a divisão ASDX, de ativos digitais, e eles já fizeram bonds com o UBS, já fizeram inclusive com, aqui um pouco mais técnico, a liquidação na rede, on-chain, que a gente chama, com a moeda de Banco Central, com o CBDC. Né? Então, que aqui é algo que a gente acompanha de perto, o DREX do Banco Central, e no futuro uma evolução natural seria a liquidação com o real digital do Banco Central. Coisa que ali a Suíça já está pilotando e a gente acompanha bem. Hoje, blockchain para mercado de acesso, podemos comemorar, coisa nossa, Brasil. Podemos. Bom, parabéns. Parabéns, cara, sensacional a história. Eu sou um fã, né, como tocador de empresa, né? A Aldas é tocadora de empresa. Eu e o Juliano tocamos empresas, somos sócios de empresas, ajudamos empresas, ajudamos empresários. Então, a gente não tinha a menor dúvida de quando você começou a falar sobre isso, que ia ser um sucesso, o mercado desassistido, um monte de história bonita, um monte de gente crescendo. Acho que é isso que vai dar a grande diferença, né? Com todo respeito à turma da B3, com todo respeito aos grandões, mas o mundo do PME, né? A gente não tem a menor dúvida que é esse cara que vai transformar. A gente precisa disso para o país. Exato. Cara, perguntas aí mais do convidado, né? Um hábito que te ajuda no dia a dia para tocar esse turbilhão de coisas aí.
Cara, fazer exercício em algum momento do dia. Acho que isso é meio clichê de todo mundo, mas é o que te ajuda a, né, dar aquela... esvaziar, assim, dar aquela relaxada e seguir em frente. Seguir o restante do dia, o restante da semana. E aí, varia, mas tem que ter em algum momento. E um livro que você recomendaria e um que você não recomendaria? O não recomendaria, eu não sei, né? Mas, não leu ainda, não leu ainda esse. Não, mas o que eu recomendaria... Eu odeio o livro do fulano. Eu li recente Clear Thinking, do Shane Parrish. O Shane tem um blog, um site, inclusive, super legal, que é o fs.blog. Ele é um ex-agente da CIA. E, enfim, estuda muito. Esse livro eu gostei bastante. E agora um que eu não recomendaria... Putz, cara, é difícil. De repente você teve a sorte de só ler livro bom. Sabe isso que eu falei? Talvez ele nunca tenha lido. Não, eu aprendi... eu não estou me lembrando o nome, mas eu aprendi uma coisa com esse cara. Ele tem um artigo lá que ele fala sobre leitura. Ele fala o seguinte, olha, se você leu o livro até a página 50 e você não gostou, cara, para por aí, esquece e vai ler outro. Tempo, né? E aí tem uma regra que é você, de acordo com a sua idade, você vai podendo ler menos páginas, até que quando você bate 80, 90 anos, você pode julgar o livro pela capa. Excelente, gostei dessa. Isso aí vou guardar para mim, vou fingir que é meu. Beleza, e aí uma frase que você tem aí, você usa para você, para o seu pensamento, para o seu dia a dia? Cara, uma frase que está presente no meu dia a dia, no dia a dia da empresa, que é uma frase que a Patrícia, CEO da Before, sempre fala, nada é por acaso. Boa. Eu também acredito nisso. E uma pessoa que você admira? Cara, minha avó materna. Minha avó, ela nasceu na Polônia, judia, ela é sobrevivente do Holocausto, foi libertada em Auschwitz em 1945 com 9 anos de idade. E me ensinou muito sobre resiliência, sobre ser grato, aproveitar a vida, ser feliz. Enfim, ela foi fazer medicina já mais velha, com 2 filhos, trabalhou até os, 85, 86 anos. Espetacular. É uma inspiração. É diferente. Diferente. Legal. A gente teve um cliente nosso, só pegando essa questão judaica aí. Tem um banqueiro, cliente nosso, amigo, tem muito sucesso. A gente foi fazer uma restauração na fábrica do pai dele, um banqueiro judeu, o pai dele judeu. A gente estava numa discussão, se fechava, se abria. E o pai dele também tinha participado do Holocausto. Então era um cara super cascudo, né? Assim, nada para o cara é problema. E aí ele chegou para mim e disse, cara, como é que eu boto pressão em alguém que viveu isso? Eu falei, não bota. Então, pro cara, vocês estão todos malucos, cara. Vocês estão reclamando que a empresa vai fechar? Eu vou fechar negócio. Aí saiu da sala de reunião com o celular, ligando para cliente. Então, acho que esse pessoal mais antigo tem uma sabedoria, uma resiliência que, às vezes, a gente se acha resiliente perante os nossos filhos, mas a gente não tem a resiliência que esses avós aí tiveram e a gente tem que aprender com eles, assim como eu espero que os nossos filhos possam com certeza aprender com a gente. Legal. Cara, foi ótimo o papo. Agradecer aqui ao Fernando do meu lado, que também está aí com a gente já desde ano passado, né? Isso. Incrementando e ajudando aí o França a ficar menos caótico. Obrigado aí também ao Rodrigo aqui, fera. Tenho certeza que vai ser super, ultra sucesso. Obrigado. Acompanhe a gente aí. Agradecer a todo mundo que está aí nos dando atenção e prestigiando. Nos acompanhe aí no Instagram da Aldas, né? @Aldas e no Dono para Dono. Muito obrigado e até mais.